direito a nome, certidão de nascimento e até visita ao médico, os bebês reborn tomaram conta das redes sociais. Uma febre que está se espalhando pelo mundo todo e aqui no Brasil não está sendo diferente. Pessoas que têm se apegado mesmo a esses bebês. Um boneco tão realista que até parece de verdade. Pasmem, o bebê mexe a boca e abre os olhos. As bonecas hiperrealistas, cuidadas por colecionadoras, artistas e entusiastas, despertaram curiosidade e dividiram opiniões. Há quem considere um comportamento infantil ou inadequado, enquanto outros encaram a prática como uma forma de expressão artística, emocional e até terapêutica. Por trás das reações, outro debate, a questão de gênero. Por que será que hobbies atrelados às mulheres geram tanta repercussão, enquanto interesses tradicionalmente masculinos são aceitos sem nenhum tipo de problema? O que isso diz sobre os papéis de gênero e a forma como diferentes comportamentos são socialmente interpretados? Para pensar sobre essas e outras questões, o Direto ao Ponto de hoje entrevista a professora do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura, integrante do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Infâncias da URGS, Milena da Rosa Silva. Eu sou Caroline Souza. Fique conosco. Professora Milena, seja bem-vinda, obrigada por participar e nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, esse assunto que tomou as redes sociais nos últimos dias sobre os bebês reborns, que está relacionado também com a questão de gênero, né? E eu começo lhe perguntando, então, justamente isso, de que forma esses tópicos, eles se cruzam, principalmente a partir daqueles comentários um pouco mais críticos que surgiram em meio a esse debate. Boa noite, obrigada pelo convite. Realmente chamou a atenção tanto a dimensão que esse assunto ganhou, né, que parece que só estava acontecendo isso nesse momento no Brasil e no mundo, né, quanto o teor de alguns comentários, né, essas questões que tu destacaste que se entrelaçam com o gênero, né, parecem quase saltar aos olhos e em muitas camadas, né? Acho que essa questão dos bebês reborn, ela precisa ser analisada em muitas camadas que talvez sempre cruzem, né? Eu acho que um aspecto, primeiro, é da gente pensar assim, por que será que isso ganhou uma dimensão tão grande, né? A ponto de a gente achar como se isso fosse um problema enorme, uma coisa muito recorrente. Eu, ao menos, não conheço ninguém ao meu redor, adulta, que tenha uma bebê reborn, né? E não sei da chegada de nenhum bebê reborn em nenhum serviço que eu acompanhe. Então, assim, me chama a atenção porque será que isso ganhou tamanha proporção, né? A quem ou a que discursos interessa dizer que esse seria um problema tão grande ou recorrente, né? E junto a isso, bom, daí por que também que isso choca tanto, né? Porque dentre as situações que a gente pôde observar, que daí eu vi na mídia, né, isso apareceu até em programas de televisão, enfim, a maior parte das mulheres que têm esses bebês parecem colecionadoras. Assim, elas têm ou como coleção, né, ou como um brinquedo, assim, um brincar. E aí a gente se pergunta assim, por que isso incomoda tanto? Porque eu não vejo tanta comoção com talvez homens que gastem o mesmo montante de dinheiro com bonecos de heróis da Marvel, DC, né? Ou coleções de carros como Ferraris, similares a carros reais, né? Eles não estão brincando de carrinho, assim, né? Por que essa coleção ou esse brincar incomoda tanto, né? Mas claro que daí também a gente se pergunta, tá, mas e será que o brincar da mulher tem que ser só como mãe, como cuidadora, né? Então, nesse sentido que eu te digo que são muitas camadas, né? E todas elas parecem colocar questões de gênero bem importantes.
E, professor, em relação a isso que você mencionou sobre outros exemplos também que os homens, por exemplo, têm esses gostos que daria para a gente comparar, dá para dizer que então esse grau de tolerância ele é diferente para homens e mulheres, e isso tem a ver até com o histórico da forma como as mulheres são criadas, enfim, socializadas? Eu tenho convicção que sim, né? Porque é exigido das mulheres, das meninas, que elas sejam maduras desde muito cedo. Né? A gente diz assim, as meninas amadurecem mais rápido, né? Será que elas amadurecem naturalmente mais rápido ou a gente força uma maturidade desde muito cedo, né? A gente vê em situações de violência sexual, por exemplo, né? Quais são os comentários, né? O rapaz, que às vezes tinha 30 anos, é só um garoto, né? Ele não sabia o que estava fazendo. Mas a menina, mas ela com aquela saia curtinha, ela devia saber o que estava fazendo. E às vezes ela tinha 20 e poucos, ou os mesmos 30, né? Então, a sociedade, sim, exige maturidade diferente, e aí talvez a gente pode traçar aqui uma hipótese, né? Eu não tenho um estudo sobre uso de bebês reborn, isso é uma coisa muito atual, eu acho que nem existem ainda estudos sobre isso, né? Eu certamente não fiz, mas o que a gente traça como hipótese é que sim, talvez seja mais chocante, né, uma mulher brincando, porque se exige das meninas desde muito cedo uma maturidade muito grande. E acho que também se entrelaça aí uma própria desvalorização da maternidade, porque enquanto, ao mesmo tempo em que a maternidade ela é cobrada, digamos assim, da mulher, ela é vista na nossa sociedade ainda como responsabilidade da mulher, né? O cuidado é da mãe, né? Nem sempre é a mãe que vai cuidar, mas a gente lê como uma responsabilidade da mulher, né? E a culpa se ela não faz isso. Ao mesmo tempo, essa tarefa ela não é tão valorizada assim, né? Ela é vista em detrimento, tu só fica em casa, tu só trabalha com isso, né? Então também esse brincar com a boneca talvez não seja bonito ou valorizado. Acredito que possa ser até difícil para algumas pessoas ver a mulher destinando um cuidado para uma boneca, né? Talvez ela é justamente vista nessa posição que você falou, do cuidado com as pessoas, com a família, com os filhos, com o marido, enfim. Uhum. Porque é isso que será que a gente pensa que tem um espaço para brincar ali, né? Como talvez esses tempos eu até vi uma, uma atriz pesquisando assim na rua e ela perguntava para as pessoas: você brinca com algo que você brincava quando era criança? E ela perguntava para vários homens, eles diziam: sim, eu continuo jogando futebol, eu jogo vôlei. E ela perguntava para as mulheres: você ainda brinca? Elas diziam: não, porque eu brincava de boneca, eu não brinco mais. Então, a gente tem brincadeiras, a gente impõe, de certa forma, brincadeiras diferentes, e a gente tolera de maneira diferente as brincadeiras, né? Ninguém vai julgar, talvez, um homem que jogue futebol com os amigos, a gente acha que isso é uma atividade legal até, né? Ele brincar com um carrinho, não sei se a gente julga tanto, se ele colocar isso numa coisa de coleção, a gente vai dizer que tá ok, tá super legal, né? Mas aí a boneca, já é uma coleção meio estranha, que estranho, né? E daí a gente associa com Chuck, com essas coisas justamente terroríficas que vão nos dar essa ideia de estranheza que a gente sente em relação àquilo, né? Porque como é que alguém pode ter prazer em brincar de bebê com um bebê, né? Será que eu não tô dizendo nem assim, que isso é melhor ou pior, eu só estou pensando assim, será que é tão estranho assim, né? E, professora, como você disse no início da nossa conversa, né, esse assunto dos bebês reborns que tomaram as redes sociais, eles têm muitas camadas, né? Foram muitos, a gente aqui está debatendo um dos pontos, um dos ângulos desse assunto. E para fechar, eu gostaria justamente disso de da gente pensar sobre um outro ponto que foi algo que pairou também essa discussão, até que ponto pode ser considerado uma brincadeira, um hobby e não um problema?
que sinais a gente poderia utilizar, ver para diferenciar? Olha, eu acho que os sinais que a gente usa para diferenciar qualquer outra situação, né? Que dimensão aquilo leva ou toma na vida da pessoa, né? Ela está usando realmente aquilo para ela é um brincar, por exemplo, nessas reportagens que eu vi, né? As pessoas diziam, não, é uma coleção, eu adoro, eu busco novidades, né? Outra dizia, não, eu gosto de brincar com ela, eu passeio com ela na rua. Mas eu entendo que ela não é minha filha, não é real. Ela é uma boneca e eu gosto de brincar com isso. Se é um brincar, eu acho que os adultos precisam recuperar um pouco essa capacidade de brincar. E aí a gente pode brincar de várias formas. A gente brinca com palavras, a gente pode brincar com a cultura, indo a museus. Talvez essa seja uma forma válida de brincar. O sinal de alerta talvez seria, se se a pessoa está realmente acreditando que aquele bebê é real, que aquele bebê tem um sofrimento, que aquele bebê precisa ir a uma consulta médica, que ele está com dor, né? Só que eu imagino que isso seja extremamente raro, mas está sendo vendido e colocado como se fosse assim, as pessoas estão levando os bebês para consulta no SUS. Bom, se alguém levar um bebê para consulta no SUS, isso o profissional que está lá, idealmente, precisaria acolher, entender o que está acontecendo ali, né? Mas eu imagino que isso é raro. E esse, acredito que tenha sido um dos maiores problemas, né, que a gente acompanhou aí com toda essa repercussão, que é justamente esse descuido essa banalização em associar diretamente a uma doença, assim, mental, Uhum. psicológica. Enfim. Eu acho, a gente está complexificando de várias formas essa questão, né? Como a gente já iniciou falando, tem muitas camadas, né? Eu acho que uma camada é essa questão de gênero que a gente vinha falando, que a mulher é muito facilmente colocada no lugar de louca, né? Louca, inadequada, né? Que grita, que passa do ponto. Isso é frequentemente colocado, né? Sobre nós. Então, é muito fácil, parece, esse movimento de colocar nesse lugar de loucura. Por outro lado, não sei se é outro lado, mas outra camada, é que a gente também diagnostica muito atualmente, né? Se eu me esqueço de um compromisso, eu devo ser TDAH. Ou agora, né, na minha faixa etária tem a menopausa. Tudo é menopausa. Eu estou confusa hoje é porque é menopausa, né? Então, acho que a gente tem um movimento de diagnosticar a vida, né, que é muito intenso na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, parece que muito prontamente a gente também diagnostica isso como algo, né? Daqui a pouco talvez vai ser a síndrome da mãe reborn, sei lá, estou brincando aqui com vocês, mas eu não duvido, assim, porque a gente parece que hoje tem que rotular qualquer coisa que realmente nos cause um estranheza, um percalço, né? Só que a vida é isso, né? A vida, a gente se engana, a gente se esquece, a gente se atrapalha, né? E não necessariamente isso é problemático, né? Pode ser algo, inclusive, que seja muito interessante para alguém que represente, sei lá, a companhia, para essa pessoa, que ela fique bem e que ela possa dizer, não, eu sei que é uma boneca, mas eu gosto de brincar e tá bem, não atrapalha em nada a minha vida, né? Daí por que vai lá a Milena dizer, não, você tem um problema? Sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a gente se apressa em ver problemas. Professora Milena, muito obrigada pela tua participação, por nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse tema por um outro ângulo, né? Muito obrigada. De nada, imagina, eu que agradeço a conversa. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido.
Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por mim, Caroline Souza. A edição por Thiago Basso. Os trechos de reportagem sobre o tema que você ouviu são da TV Record. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!